Olá, galerinha, aula de história. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias de vocês, porque a partir de agora a gente tem bastante coisa para estudar. Nosso primeiro conteúdo vai ser sobre expansão marítima e comercial, também chamado de grandes navegações, tá? Olha só, a gente já tinha copiado um roteiro explicativo sobre isso, então peguem ele para ir ouvindo o que eu tenho a dizer nesses vídeos, tá? Esse vídeo é com o intuito de explicação mesmo, para que vocês consigam compreender melhor esse conteúdo, ok? Além disso, vocês ainda têm a ajuda do livro didático de vocês. É só procurar lá no índice que vocês vão achar esse conteúdo e também vão poder ler o livro. Por quê? Porque vocês vão precisar responder um questionário que eu vou deixar junto no blog escolar. Então, vocês têm tudo isso para conseguir responder essas questões, ok? Então, vamos lá entender um pouco mais sobre expansão marítima e comercial. Primeira coisa, vamos nos localizar no tempo. Quando acontece? A gente está falando do século XV e do século XVI. É quando os estados nacionais ali dentro da Europa vão partir para o mar, vão se jogar para o mar. Para quê? Para conseguir conquistar novos territórios. E além dos novos territórios, eles também queriam ter conhecimento. Percebam uma coisa que se eu não falei para vocês, vou falar agora porque é importante. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de poder. Se eu sei alguma coisa que você não sabe, de certa forma, eu tenho uma vantagem sobre você. Então, isso também vale ali dentro do século XV, que ainda aconteceria tantas descobertas depois das grandes navegações, ok? Então, conhecimento significa poder. Outra coisa, eles vão buscar riquezas nesses novos territórios. Então, por isso que quando a gente fala de grandes navegações, a gente liga tanto ao mercantilismo, que é essa busca, por riquezas, ok? Quem vai iniciar esse processo, professora? 2 países, não se esqueçam, tá? Portugal e Espanha, desculpa. Eles vão ser os pioneiros, os primeiros a começar todo esse processo de expansão marítima e comercial, tá? Por que esses dois e não outros países dentro da Europa, professora? Primeiro, porque eles já tinham uma indústria náutica e uma militarização muito forte dentro dos seus países. Outra coisa, posição geográfica. Eles ficam ali no que a gente chama de Península Ibérica, de frente para o Mar Mediterrâneo, norte da África, bem ali. Então, essa posição geográfica era privilegiada, ok? Além disso, eles queriam muito chegar às Índias, né? Para quê? Para conseguir as especiarias. Por quê, gente? O que são essas especiarias, primeiramente? Cravo, pimenta do reino, canela, sal. Tudo isso era muito valioso ali dentro da Europa. Todo mundo queria esses condimentos. Por quê? Primeiro, porque no século XV a gente não tinha geladeira. Então, como é que se conservaria os alimentos? Com esses condimentos ficava mais fácil essa conservação, além de dar sabor à comida. Então, a galera pagava muito dinheiro por isso, ok? Já existia um caminho conhecido para se chegar às Índias, que era pelo Mar Mediterrâneo. Meninos, tudo que eu tô falando aqui eu vou colocar imagens, porque como a gente está tratando muito de geografia, é legal a gente colocar uns mapinhas para vocês entenderem melhor. Então, como faria? Sairia lá da Inglaterra, da Europa, desculpa, passaria pelo Mar Mediterrâneo, pegaria um pouquinho de território, né, terrestre mesmo, até chegar às Índias e depois retornaria pelo mesmo caminho. Mas aí a gente tinha um problema, um pequeno grande problema. As cidades-estado dentro da Itália, Gênova, Florença, eles estavam controlando o mar Mediterrâneo, então não era qualquer um que passava por lá. Portugal começou a pensar, Espanha também, né? Como que a gente vai fazer agora para ir até as Índias pegar essas especiarias? Portugal, então, vai pensar, a gente podia contornar
a África, né? Saía de lá, ia contornando a África até chegar às Índias. Espero que com esses gestos vocês consigam compreender mais ou menos do que eu tô falando. Mas enfim, vou colocar também o mapinha para vocês entenderem. E aí a gente vai ter um começo de conquistas. Vamos lá, lembrem-se dessa data, 1415, é o pontapé mesmo dessa expansão, ok? Eles vão conquistar uma cidade que a gente chama de Celta. É uma cidade islâmica que fica ali no norte da África, tá? Conquistaram Celta e foi uma grande conquista. Por quê? Porque a partir daquele momento eles estariam com um grande domínio do Estreito de Gibraltar. Vou colocar para vocês uma fotinha também, para vocês observarem onde é que fica esse estreito, tá? E aí eles teriam o quê? O controle da entrada e da saída do mar Mediterrâneo. Isso, quando a gente fala de expansão marítima e de expansão comercial, é muito importante, tá, meninos? Eles estavam numa localização estratégica, ok? Só que a gente tem que lembrar que eles estão no século XV e que existia um medo muito grande. Não foi assim tão fácil. Chegou ali no norte da África, vamos atravessar a África, né? Rodear, na verdade, a África e chegar até as Índias assim muito rápido. Não, tudo isso foi um processo, demorou anos. Por quê? Eles ainda tinham uma mentalidade um pouco medieval. Então, eles tinham um imaginário muito fértil. Eles tinham medo de criaturas que, na verdade, não existiam, né? Eles faziam o que a gente chama de navegação de cabotagem. O que é isso, professora? É aquela navegação que é realmente na costa terrestre, tá? Eles vão seguindo a costa, no caso da África, do continente africano, né? Eles estavam ali seguindo a costa. Eles não iam para o mar aberto, porque eles tinham medo. Medo de quê, professora? De monstros, de tempestades, de sereias, enfim, coisas até mesmo que não existiam. Então, é preciso que a gente entenda que existia esse medo medieval, vamos dizer assim, tá? Além disso, outra conquista importante vai ser no ano de 1434. Primeiro 1415, depois 1434. Portugal vai conquistar o que a gente chama de Cabo do Bojador. Vou colocar a imagem também para vocês conseguirem observar, tá? Por que é tão importante também essa conquista? Porque ele é circular, ok? Então, ele vai contornando. Não é uma visão clara. Ele chegou aqui, ainda tem esse espaço aqui, então ele não consegue ver do outro lado. Com todo o medo, mesmo assim, eles foram e conseguiram fazer esse contorno, tá? Quem fez isso? Um cara chamado Gil Eanes. Ele foi, assim, adorado dentro de Portugal por conta disso. Ele conseguiu tirar o medo que existia, dizendo que lá tinha águas envenenadas. Também um medo medieval que eu acabei de explicar para vocês. Só que aí, no ano de 1479, a gente vai ter a assinatura de um tratado. Esse tratado se chama Tratado de Alcaçovas. Percebam que não é só o Tratado de Tordesilhas que existe. A gente já tem um outro tratado que a gente vai entender um pouquinho agora. O que acontece? Esse tratado vai garantir a Portugal algumas faixas terrestres ali dentro da África. Por quê? Como Portugal tinha atravessado o Cabo do Bojador, ele achava que a África toda pertencia a ele. Então, o que acontece? Vai rolar um pequeno... Assim, eles vão brigar um pouco, Espanha e Portugal. Vão começar a ter uma briga por conta de território ali dentro da África, tá? Então, o que vai ser decidido? Que Portugal vai poder explorar as ilhas ao sul, Ilhas Canárias, chamadas de Ilhas Canárias. E Portugal vai começar a explorar lá, vai plantar cana-de-açúcar, vai começar a escravizar. Tudo isso vai começar a acontecer ali. Então, percebam que Portugal vai começar a lucrar com essas ilhas.
Outra coisa importante vai ser 1488, Cabo das Tormentas. É lá no extremo sul da África e eles vão tentar atravessar, já fazer a voltinha da África. Meninos, mas tinha um pequeno problema. Lá tinha muita tempestade. Os mares eram ferozes, na verdade, acredito que ainda seja. E o que que acontece? Lembra daquela navegação de cabotagem que eles faziam? Um cara vai ter finalmente coragem de fazer o seguinte: em vez de ir pela costa, vamos para o mar aberto para tentar sair dessas tempestades. E ele vai conseguir. Como que é o nome desse cara? Bartolomeu Dias. Ele vai conseguir atravessar esse Cabo das Tormentas. Inclusive, o rei de Portugal vai renomear esse cabo, que vai se chamar, a partir deles conseguirem passar, né, de Cabo da Boa Esperança, tá? Então, percebam, não vou cansar de dizer isso. Primeiro, esse medo medieval. Segundo, que eles vão conseguindo pouco a pouco. Perceba a diferenciação dos anos. Não é um processo rápido. Vai demorando pouquinho a pouquinho até eles chegarem onde eles querem. No próximo vídeo, a gente vai continuar, tá bom, meninos?